Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando essa live aqui para falar a respeito de um tema que vem sendo discutido no meio libertário, que é a pornografia, e também o conceito que eu pensei de pornografia lato sensu. Então, antes de começar a gravar, como sempre, como já é uma tradição nas minhas lives, eu vou cantar uma musiquinha, dessa vez vai ser a Dona Irã Barbosa. Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Então vamos lá. Quantos espectadores tem? 2? Caramba. Bom, vamos lá. Pornografia e pornografia lato sensu. A pornografia é um conceito que demonstra como as pessoas são pouco afetuosas em relação à própria liberdade. Porque há uma linha divisória nesse tema, onde de um lado temos aqueles pseudo-conservadores que querem proibir a pornografia. Mal sabem eles que eles estão agindo da mesma forma que a República Democrática Alemã, que também proibia a pornografia. Comunistas. Do outro lado, nós temos os libertins, os liberalecos, esses sem vergonhas que acham que a pornografia é normal. Que acham que a pornografia é ok só porque ela se dá no âmbito privado, num sentido imanente, legal. Quando na verdade não é bem assim. Então temos esses dois tipos de gente. Aqueles que querem proibir e aqueles que acham que está tudo bem. E o fato é que nós não podemos proibir e nem está tudo bem. A pornografia é algo maligno. A pornografia é algo extremamente grave. Saiu recentemente um artigo do Lacombe Laus, um artigo excelente, explicando os efeitos malignos da pornografia na mente e no corpo. Trata-se de um artigo com um approach mais científico, onde ele fala inclusive dos receptores de dopamina, que são podados pela pornografia de uma maneira análoga ao que fazem as drogas. E assim a pessoa vai ficando cada vez mais dependente da pornografia. Então ela não sente mais a mesma satisfação que ela sentia com um certo nível de pornografia, ela passa para níveis cada vez mais bizarros. E assim a pessoa perde o interesse na vida cotidiana, no relacionamento sadio com outros indivíduos e até mesmo nos relacionamentos amorosos sadios. A sociedade inteira vai ficando doente e isso vai tendo efeitos maléficos na família. A explicação do Lacombe, científica, é muito boa, recomendo a leitura do artigo. Não é a minha especialidade, eu não manjo muito de biologia, mas eu posso falar com alguma propriedade aqui a respeito dos aspectos morais e a respeito de como a teologia corrompe a nossa alma. Existe um teólogo, Reinhard Hutter, professor de teologia sistemática e teologia moral, que explica muito bem que a pornografia é um pecado contra si próprio, é um pecado contra a nossa saúde, algo que o próprio artigo do Lacombe Laus pode demonstrar, uma vez que nós lesamos o nosso cérebro assistindo pornografia, nós lesamos os nossos receptores de dopamina, nós ficamos com toda a bioquímica cerebral alterada. Mas é muito mais profundo do que isso, como diz o teólogo. Nós ficamos com os nossos afetos ordenados. A pornografia aumenta a nossa concupiscência, ou seja, a nossa tendência natural ao pecado. É uma tendência que existe desde a queda do homem. Além disso, é uma falta de caridade, porque ele coisifica o próximo. Nós esquecemos que os atores, né, as atrizes que estão lá no filme pornográfico são seres humanos que possuem dignidade intrínseca ao fato de serem criados à imagem e semelhança de Deus. E assim há uma comoditização do próximo. Então, os afetos humanos que deveriam ser ordenados segundo a lógica de uma dignidade humana intrínseca à existência do indivíduo ficam totalmente objetificados. Isso possui, inclusive, consequências morais no campo da política. Afinal, a engenharia social, o socialismo, as ideologias todas coletivistas, progressistas, encaram o indivíduo como uma coisa, como uma ferramenta a serviço de utopias dos engenheiros sociais. Então olha o dano que a pornografia causa. Por que tem tão pouco espectador nesse grupo libertarianismo? Só falta eu ter feito na minha timeline de novo achando que era no libertarianismo, mas whatever. Depois o Garu coloca no YouTube. Esse negócio de informática é complicadíssimo, né?
Então, esse teólogo aponta muito bem para esse fato. E tem mais um adendo que eu gostaria de fazer, já que eu gosto tanto do tema de teologia. As pessoas costumam ir para pornografia por causa da concupiscência. Mas quando nós pecamos, e quando é um pecado como pornografia, que é um pecado grave, o pecado da carne, nós perdemos a nossa sensibilidade ao mundo espiritual. Então nós perdemos a nossa capacidade de enxergar aquilo que está por trás da pornografia, que não se trata de uma atividade restrita ao âmbito privado. Trata-se de um desordenamento de afetos que afeta o próximo. Afeta as relações com o próximo, afeta as relações dentro da família, afeta inclusive a maneira como você encara as questões de filosofia moral em relação à própria política. Então não se trata de uma atividade de âmbito privado, mas nós temos dificuldades de perceber o que realmente está acontecendo porque nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Porém, à medida em que você continua insistindo no pecado da pornografia, você perde ainda mais essa sensibilidade espiritual, ou seja, você se torna ainda mais vulnerável ao pecado da carne, incluindo a própria pornografia. Então, é um vício que tende a se alimentar não só pelas explicações bioquímicas que o Lacombe muito bem deu, como também por essa explicação espiritual. Ou seja, é um pecado grave. Causa danos à saúde do indivíduo, causa danos à psicologia do indivíduo. E, obviamente, possui enormes e deletérias consequências dentro da família. O homem passa a encarar os relacionamentos, o casamento, o sagrado matrimônio, como uma atividade puramente sexual, perdendo a dimensão afetiva, perdendo a dimensão romântica, perdendo a dimensão espiritual, perdendo a dimensão social do casamento. Então ele vai lá e comete adultério. As famílias então se esfacelam. Se as famílias se esfacelam, a sociedade se esfacela e se torna mais vulnerável ao totalitarismo estatal. Para de encher o saco o Facebook, o celular, sei lá, essas coisas que ficam aparecendo na tela aí. Esses baratos. Informáticos. Então existem todas essas implicações. Então eu não vou discutir com os conservadores que a pornografia é deletéria, é pecaminosa, é horrível. Causa enormes danos no tecido social, causa danos à saúde do indivíduo, diminui a sua propensão à caridade, uma vez que a caridade é um dom do Espírito Santo, que depende de nós enxergarmos Cristo no próximo. E se a pornografia faz com que nós passemos a ver o próximo como objeto, diminui a nossa propensão à caridade, óbvio. Absurdo. Trata-se de um pecado e, portanto, nós estamos cometendo uma traição contra Deus. Estamos abdicando da graça divina e condenando a nossa alma ao inferno. Mateus capítulo 5, versículo 28. Cristo nos diz: eu os lembrarei. Não tem nada, amigão. Obrigado. Odeio quando batem no meu vidro, rapaz. Cara, eu tenho um mendigo que é amigo meu, cara. Ele me deu até uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Agora o cara é gente boa, dou dinheiro. Agora vem uns caras, você falar que não tem nada, o cara bate no vidro, cara. Invasão de privacidade, meu. Então Cristo nos diz, Mateus capítulo 5, versículo 28, eu vos alerto, porém, aquele que olhar para uma mulher desejando cobiçá-la, comete adultério no seu coração. É pecado grave. Santo Afonso Maria de Ligório também escreve que os olhos podem ser fonte de pecado. E se você se coloca numa posição vulnerável, dando margem à oportunidade do pecado, você já está pecando. É mais esse ponto que Santo Afonso Maria de Ligório nos mostra. Muito bem, já falamos da pornografia. Porém, isto não implica em proibir a pornografia. Proibir a pornografia é ainda pior do que a própria pornografia. E é isso que os puritaninhos erram e pecam ainda mais do que o próprio sujeito viciado em pornografia. Então eu vou deixar uma coisa clara aqui. O sujeito viciado em pornografia, o sujeito que vai na banca de jornal e compra aquelas porcarias bizarras, grotescas, ele tá pecando menos do que o puritano que quer proibir. Entenderam? Em primeiro lugar, o pecador, no caso, a pessoa viciada em pornografia, deve ser corrigida com amor cristão. Se você proíbe a pornografia, você está então assumindo a defesa da violência contra essa pessoa, a violência estatal. Você está defendendo, portanto, que o Estado use o seu aparato monopolístico armado
para ameaçar fisicamente a pessoa viciada em pornografia. Onde que isso é uma correção cristã? Me explica, onde isso é uma correção cristã? Seus hipócritas. Não tem nem moral. Como é que vocês fazem isso? Então, além disso, nós temos uma desculpa perfeita para o Estado expandir aquilo que ele ama fazer, que é acabar com a nossa privacidade. No momento em que nós proibimos a pornografia, nós estamos dando uma desculpa para o Estado de agredir a nossa privacidade, de começar a monitorar as comunicações, de começar a monitorar a nossa internet, de começar a fazer rapa nas bancas de jornal. Onde está a nossa privacidade? Onde está o nosso livre-arbítrio, inclusive? Se Deus nos deu o livre-arbítrio até para pecar, quem o Estado pensa que é para tirar? Uma coisa é combater o crime. Afinal, o crime é uma violação dos direitos de inocentes. Uma violação física dos direitos de inocentes. É bem diferente de um pecado como a pornografia. Outra coisa. O aparato que o Estado vai usar para proibir efetivamente a pornografia, o custo da vigilância, o custo desses recursos policiais escassos que deveriam estar sendo usados para matar bandido de verdade, tudo isso sai do bolso de quem? Sai do bolso de um trabalhador inocente que vai ver nem é viciado em pornografia. Vai ver um trabalhador que está tentando ganhar o seu. E aí vem o Estado, rouba o dinheiro dele para ser babá de playboyzinho viciado em pornografia. Tudo isso vai empobrecer as famílias direitas. Trata-se de uma taxação em cima das famílias direitas para subsidiar o vício em pornografia. Claro, porque o vício em pornografia possui consequências imediatas para aquele que é viciado. A pessoa deveria ter a fortaleza de sair desse vício, ajudada pela igreja, ajudada pelos amigos, ajudada pela família, sem dúvida, caridade. Mas se o Estado faz isso para ela com dinheiro roubado, nós temos na prática um subsídio. E assim o Estado não está combatendo as causas da pornografia. Está apenas mascarando os efeitos. Aquilo que leva um indivíduo a consumir pornografia, um desordenamento dos afetos, uma tendência concupiscente, uma alta preferência temporal, uma família desestruturada, tudo isso permanece ou até piora. E nós não estamos combatendo a causa, estamos mascarando os sinais, o que é um perigo. Estamos fornecendo camuflagem ao inimigo. Você faria isso numa guerra? Inimigo, tá aqui um Ghillie Suit para você se camuflar. Isso é idiota. Além disso, há outros problemas. A pornografia vai continuar porque existe demanda. Se existe demanda, vai ter oferta. Isso é economia básica. Mas ela se dará no mercado negro. No mercado negro, haverá muito mais probabilidade de abusos, de maus tratos contra as atrizes pornográficas, que já sofrem muito. E vão sofrer mais ainda se elas dependerem de um mercado negro, que será necessariamente tomado por pessoas especializadas em burlar o sistema. O mercado então será tomado, obviamente, por aquelas pessoas que são especialmente aptas a atuar em mercados proibidos, que são os criminosos. É claro que é possível usar essas habilidades para o bem, para fazer agorismo, para fazer contrabandos de produtos lícitos que o Estado proíbe. O Estado é um grande criminoso. Eu não sou contra o mercado negro per se. Eu não sou contra o agorismo, pelo contrário. Sou apaixonado pelo agorismo. Mas eis aqui uma forma desordenada de agorismo e que vai virar uma oportunidade de lucro na mão de criminosos. Ou seja, os caras que já são criminosos, criminosos de verdade, assassinos, sequestradores, estupradores, traficantes de órgão, esses caras vão ganhar mais uma oportunidade de lucro, de lavagem de dinheiro, que é a pornografia, que vai permanecer. Não vai acabar. Assim a sociedade estará menos segura, será taxada. Mais ainda, a demanda pela pornografia, a demanda mesmo vai aumentar. Porque a pornografia, além de todos os apelos que ela já possui, ela vai ganhar mais um, que é o apelo do fruto proibido. Ó, o governo proíbe, o negócio deve ser muito legal. Vai chegar o moleque na escola, ó, arranjei material pornográfico proibido pelo governo. Os caras, ó, cara, é o topzera aqui. Então a demanda só vai aumentar. Em todas as tragédias da guerra, da violência que nós já vemos, por exemplo, no mercado de drogas. Sem dúvida, droga é um negócio absurdo, pecado, faz mal à saúde, não estou discutindo isso.
Mas olha o que a proibição das drogas fez. Só gerou mais guerra, mais overdose, mais demanda, violência, destruturação das famílias. Proibir pornografia vai ser a mesma merda. Tem um artigo que eu escrevi no Libertarianismo, vocês podem pesquisar também. Por que nós não deveríamos proibir a pornografia, por pior que ela seja? Aquilo que gera a pornografia é justamente o comodismo moral das pessoas de depositar as suas esperanças no Estado. Se nós proibirmos a pornografia, as famílias delegarão o seu papel de regulador moral para o Estado. E o Estado é péssimo como um regulador moral. O Estado, ele é per se uma grande imoralidade. Além disso, com todo esse ambiente de aumento da criminalidade, de perda da nossa privacidade, de abertura de precedentes para uma regulação do Estado em todos os setores, que é a própria definição de totalitarismo, de mais impostos para manter essa porcaria, tudo isso vai gerar uma alta preferência temporal. As pessoas vão pensar a curto prazo. Alta preferência temporal significa bens menos elevados, mais consumismo, mais hedonismo e logo mais pornografia. Então você vai ter um efeito contrário aí, você vai ter um efeito ricochete. O tiro vai sair pela culatra, para usar um clichê. Então não, nós não podemos proibir a pornografia. Nós temos que combater a pornografia moralmente, através do fortalecimento da família, através do fortalecimento da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e através do enfraquecimento do Estado, que é a causa da maior parte das nossas perversões. Muito bem, mas a pornografia não para aqui. Existe aquilo que eu chamo de pornografia lato sensu. A pornografia não é apenas um ato imoral, um ato de coisificação do homem ligado a aspectos sexuais, mas nós poderíamos classificar como pornográfico todo ato que atente contra a dignidade do homem de uma maneira atroz. Então nós poderíamos dizer, olha, esse ato ele nos tira a dignidade de uma maneira tão brutal que ele é um ato pornográfico, mesmo que ele não seja sexual. Vou dar um exemplo. Picharam a casa de um político esquerdista criminoso ali. Aí chega o MBL, que é um bando de malditos, um bando de marqueteiros financiados pelos irmãos Koch. E sabe o que eles fazem? Eles viram empregadinhas gratuitas de político, vão lá e limpam o muro do político que teve a casa pichada. Isso é degradante, isso é pornográfico. Isso é uma degradação, chega até a dar vergonha de pertencer à mesma espécie biológica que esses caras. Isso depõe contra a espécie humana, contra o Homo sapiens sapiens. Chegar um cara e de graça limpar a parede de político, um político cuja parede é mantida pelo dinheiro roubado daquele velhinho ali que tá na rua. Isso é muito humilhante. Agora, é claro que o MBL não fez isso por outro motivo que não o marketing, certo? Existe um lema de Cogos, que é o seguinte: a motivação intrínseca, a motivação mais íntima de cada ação humana é sempre menos nobre ou mais torpe do que aquilo que ele alega. Esse é um lema meu. Então, é claro, a motivação do MBL é marketing. Eles querem aparecer. E deu certo. Mas esse marketing só funciona porque as pessoas se humilham. Se humilham a ponto de, para usar uma frase de Etienne de la Boétie, um conceito dele, a ponto de aceitar essa servidão voluntária. Então, todo prefeito é um bandido. Todo prefeito é um parasita que vive à custa do dinheiro roubado da população do município para atrapalhar a vida deles. E eles acham que isso é um cargo nobre, um cargo legítimo, quando na verdade é um cargo criminoso dos piores. E aí eles aplaudem a atitude do MBL porque eles são servos voluntários. Servidão voluntária de Etienne de la Boétie. Isso é humilhante. Então toda essa porcaria política é um ato pornográfico. É um ato de degradação da espécie humana. E justamente as pessoas se tornam viciadas em política pública, porque elas não conseguem ter pensamentos elevados, elas não conseguem ter necessidades elevadas, elas não conseguem ter virtudes para produzir as coisas por elas mesmas, para se autogerir, para se auto-organizar, e ficam pedindo migalhas humilhantemente para os políticos. Da mesma forma que um moleque se tranca no banheiro para tocar uma. É o mesmo vício. E assim como o moleque que entra no banheiro para fazer essa nojeira que eu falei, objetifica
próximo, objetifica a mulher, a modelo que ele tá usando lá pra fazer essa porcaria aí, a política pública se trata justamente da coisificação do próximo. Porque a política pública é paga por alguém que não aceitou. Se aceitasse, seria um ato de mercado, não uma política pública. Então você usa o próximo como uma ferramenta. Olha o paralelo entre a pornografia sexual, a pornografia propriamente dita, stricto sensu, e a pornografia política! O meu avô, ele não tinha lido Hoppe, não tinha lido Rothbard. Ele era muito culto, mas ele não chegou a ler esse tipo de autor. Mas ele tinha aquilo que eu chamo de libertarianismo natural. Ele era um homem tão cristão, tão inteligente, que ele tinha um libertarianismo nato. Então quando eu era moleque, eu tinha uns 10 anos ali, eu era idiota, eu já tava na escola fazia 3 anos, então já era babaca já. Eu falei, vô, vai ter eleição, quem que você vai votar? Tem o fulano, tem o cicrano. Aí ele falou, Paulinho, presta atenção. Os políticos são todos uns prostitutos. Aí eu falei, mas todos? Todos! Da pior forma possível. Eles prostituem a alma. A prostituta prostitui o corpo. Aquilo me calou fundo. O dano que a escola me causou, meu avô reparou boa parte. Depois o resto eu reparei lendo sozinho. Infelizmente ele já se foi, mas tá com Cristo. Me ensinou muito. Meu avô. Um dia nós fomos num restaurante lá. Aí tinha um político lá. Era o Maluf, né? Ele tava cumprimentando todo mundo lá na mesa, né? Aí foi embora, o garçom chegou. O que vocês vão querer? Aí meu avô, eu quero fígado de Maluf no espeto. Mítico! Saudoso Álvaro Célio de Magalhães. Português, lá do Porto. Ainda bem que tô de óculos escuros, que eu já vou começar a ficar com o olho vermelho aqui. Mas enfim, a política é uma grande pornografia. É uma grande prostituição. E você sabe quem é a parte passiva nesse filme pornográfico que é a política? É o povo. É muito grave. É extremamente grave. Existe mais um fator, que é o seguinte: quando as pessoas perdem a noção metafísica das coisas, a noção metafísica do mundo, elas deixam de pautar os atos contra um parâmetro moral objetivo. Então, por exemplo, pichação é algo geralmente ruim, claro. Mas quem disse que pichação é algo sempre ruim? Ora, se eu chegar na casa do Nardoni e pichar a casa dele, ser o assassino de crianças, é um ato ordenado. É uma pichação, mas é uma pichação ordenada. Porque se eu medir essa pichação contra um parâmetro moral objetivo, eu tô fazendo pouco. Um assassino de crianças tinha que ser empalado. E tudo que eu tô fazendo é pichar a casa dele falando uma verdade, ele é assassino de crianças. Aquele outro filho da puta lá, o Guilherme de Pádua, ele assassinou uma atriz, a Daniela Pérez. Ele deveria estar sendo torturado até hoje, com requintes de crueldade. Mas não, ele tá solto e pior, com a ficha limpa. É isso que a política faz. Agora, se eu cheguei, ele tá de boa aí, tá casado, trabalhando, um tapa na cara da sociedade, né? Como dizia o Alborguete, a sociedade perdeu a vergonha na cara! Mítico. Não gosto de tudo que o Alborguete falava, tá? Ele era puxa-saco de político também, mas tinha frases míticas como essa. Enfim, se eu chegasse na casa dele e pichasse seu assassino, filho da puta, homicida, bandido, covarde, seria um ato completamente ordenado e justo. O certo mesmo seria jogar uma bomba lá dentro. O certo mesmo seria pegar um coquetel molotov e tacar fogo nele. Agora, vem os pseudo-moralistas e falam, não, toda pichação é errada. Não, não é, seu desgraçado. Nem matar alguém é intrinsecamente errado. Você matar o Champinha é errado? Matar o líder do Estado Islâmico lá, o Abu Bakr al-Baghdadi lá, é errado? Claro que não. Por quê? Porque as pessoas perderam as noções metafísicas das coisas. Então elas não entendem, por exemplo, o poder das ideias. No momento em que você assume uma posição moral e você a defende, você já está cometendo um ato. Então a simples defesa, a simples apologética de uma posição moral ordenada já é, per se, um ato ordenado. Então eu vejo, por exemplo, muita gente chegar e falar, você não vai mudar nada,
Você fica falando mal dos políticos, você fica falando pra não votar, você fica falando tudo isso, mas você nunca vai mudar o mundo, você nunca vai ter uma estratégia pra chegar ao poder, pra virar presidente. Eu falei, cara, eu não quero virar presidente, quero que se exploda. Eu quero salvar minha alma. Nessa de passar por cima dos direitos naturais dos outros, pra conseguir uma posição de poder, eu me perverti. Eu perdi a minha alma, eu perdi aquilo que é o meu grande objetivo nesse mundo. E assim eu não consegui nada. Agora, uma vez que as pessoas tenham uma posição, uma ideia, e não arredarem pé, elas já estão agindo. A ideia tem efeitos práticos no mundo. E toda a filosofia serve justamente para isso. Já dizia Rubem Alves, o sábio não é alguém que acumula sabedorias, esse é o erudito. O sábio elimina sabedorias, aquelas que não servem para nada. Porque ele tem um objetivo metafísico, que é Cristo. Rubem Alves não diz isso, isso é o que eu estou dizendo. E ele aplica as sabedorias necessárias para viver conforme esse objetivo que é Cristo. Então a filosofia tem esse sentido prático de viver conforme Cristo, que é a nossa metafísica. Já dizia, se não me engano, era São Bruno. Então no momento que você assume uma ideia e você não arreda dela, você já venceu o mundo. E se as pessoas entendessem isso e tivessem as ideias corretas, elas modificariam o mundo, elas moldariam o mundo conforme essas ideias. E assim o mundo seria submetido à transcendência moral. Mas se você caga para a transcendência moral e se adapta ao mundo, o mundo venceu. E você nunca vai conseguir sair do lugar. Então, o pragmático é o sujeito mais utópico e sonhador que existe. O idealista é o sujeito mais pragmático que existe. Não caiam na esparrela imanentista da esquerda, dos laicistas. Porque o que eles querem é justamente fazer você se render ao mundo. Por isso que as pessoas acabam pensando a curto prazo e se rendendo a essa pornografia política. Vou dar outro exemplo. Olha que rua é essa, cara? Vou dar outro exemplo. No mundo atual, as pessoas procuram se adaptar ao sistema para conseguir alguns ganhos. Então, olha, eu preciso de um favor de um político. Então eu vou apoiar esse político. Eu preciso de um favor de um vereador, então eu vou apoiar a causa dele. Eu vou me juntar a ele. Eu vou fazer com que a minha empresa seja fornecedora do governo. Isso vai ferrar a vida dos meus concidadãos? Vai. Mas eu preciso fazer isso porque aí eu quero obter algumas vantagens e assim por diante. Então, no momento em que você coloca as vantagens do mundo acima das vantagens espirituais, você se ferrou. Você está ferrando o mundo. Mas a partir do momento que você coloca as vantagens espirituais acima, não importa que o mundo inteiro esteja fudido, vai, vou falar a palavra não, vai. Não importa que o mundo inteiro esteja ferrado. Você já salvou a sua alma. O resto é lucro. Todo o resto que vier é lucro. Claro, porque o amor de Cristo você já tem. O resto, ganhar um pirulito, ganhar na Mega Sena, é lucro. Isso não impede que nós combatamos as injustiças materiais. Afinal, lutar pela ordem da justiça faz parte desse processo de santificação. Nós não podemos ser complacentes com os criminosos que nos agridem, que nos cobram impostos, que invadem nossas casas. Tem que meter bala neles mesmo. Não podemos achar que a matéria deve ser desprezada como os maniqueístas faziam. Temos que ajudar materialmente o próximo, pagar bem nossos funcionários, não atrasar o pagamento, não atrasar o fornecedor, ajudar um mendigo na rua. Não aquele desgraçado que veio bater, um cara mais forte do que eu aqui veio bater na minha janela para pedir esmola. Esse cara pode muito bem trabalhar em alguma coisa, mas ajudar alguém que precisa mesmo. Então as pessoas acabam se adaptando ao sistema. E no que elas se adaptam ao sistema, elas perdem aquilo que lhes era mais precioso, que era a alma. Agora, é preciso lembrar uma coisa. Muitos cristãos caem no extremo oposto. Eles falam, não, você é muito materialista. Eu já fui acusado disso. Você é um materialista. Enquanto muito libertário me chama de crentelho, tem muito cristão que me chama de materialista. Porque você defende uma posição política capitalista para poder acumular capital, você só pensa no dinheiro. Eu falei, ora, se o nosso objetivo é o aperfeiçoamento nas virtudes, nós deveríamos proteger a propriedade privada para que as pessoas possam ganhar dinheiro sim, porque no momento que as pessoas adquirem a sua independência material,
no momento em que as pessoas deixam de ser injustiçadas pelo sistema, elas podem ter tempo para bens mais elevados, para a família, para o pensamento em Deus. Mas para isso é necessário que elas não se sintam injustiçadas, roubadas, que é o que o governo faz com elas, e que então elas tenham aquele tempo para pensar em algo mais elevado, aquele ócio criativo ao qual se referia Domênico De Masi, né? Porque enquanto a pessoa está trabalhando, ela não tem tempo para isso. O trabalho significa simplesmente repor a depreciação natural do capital pessoal. A pessoa precisa ter tempo para ir além disso. Então é nos momentos em que ela não mais precisa trabalhar para sobreviver que acontece uma elevação cultural da humanidade. Mas é isso que o governo mata, porque com as suas regulações, com as suas intervenções na economia, o governo faz com que as pessoas precisem cada vez mais trabalhar para uma certa subsistência material. Não estou nem falando de não morrer de fome, mas à medida que o governo nos rouba tudo aquilo que poderia ser mais elevado, as nossas praças que poderiam ser privadas, a nossa segurança, nós acabamos compensando isso com o consumismo. E assim nós precisamos trabalhar só para satisfazer esse consumismo. Não deixa de ser uma simples reposição de uma depreciação natural do nosso capital. As pessoas não têm mais tempo para o elevado. As pessoas não têm mais tempo para uma manutenção da virtude. Assim sendo, toda forma de intervenção do governo na economia que coisifica o homem e tira a tendência a uma elevação espiritual é aquilo que eu defini como pornografia lato sensu. É pornográfico. Tira a dignidade humana. Logo, se você defende intervenções do governo na economia, você não pode se dizer cristão, porque você está defendendo coisa ainda pior do que a própria pornografia propriamente dita, de mulher pelada, de cena de sexo. É muito grave. Bom, vamos ver as perguntas. Nossa, tem bastante. O Matheus Henrique pergunta o que significa uno no catolicismo. A igreja é una. Ela não permite o cisma. O cisma é um grande pecado dentro da igreja. Cristo criou uma igreja, ele não criou várias igrejas. Então só pode ter uma. A igreja é una e católica. Então não é que a igreja católica é uma igreja que alega ser a igreja fundada por Cristo. Não, Cristo fundou uma igreja e uma das características dessa igreja é ser católica. E ela é una. Logo, todo cisma significa dividir aquilo que Deus criou unido. Tá tudo errado. Cisma do Oriente, protestantismo. Ao invés de corrigir os erros dos homens que compõem a igreja, o protestantismo vai e funda outra igreja. Isso tá errado desde a base. Por isso que eu não gosto de falar mal de ficar falando mal espiritualmente do Papa. Isso é um caminho muito perigoso. Eu não concordo com as coisas que o Papa fala em termos políticos aí. Mas isso é diferente de falar, eu me rebelo contra Roma. Não, aí já é cisma. Eu não tô conseguindo ler as perguntas, porque eu tô quase chegando no escritório aqui. Vou encerrar aqui. Foi mal, pessoal, mas eu fiz promessa pra Santa Teresinha do Menino Jesus, eu não posso ficar me distraindo enquanto eu dirijo. Abraço.